Olá, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 15. Essa é a última aula antes da prova. Hoje vamos acabar a parte de índices de preço. E depois fazer uma revisão, está aberto a perguntas. Deixa eu compartilhar os slides. Ok, eu vou rever desde o começo aqui. A gente já avançou bem aqui, não falta muito, mas é bom sempre fazer essa revisão, já vale para... sempre tem algumas perguntas de índice de preço na prova, então vale a pena rever isso aqui. Antes de índice de preços, o que nós vimos? Nós vimos contas nacionais, cálculo de PIB, três óticas, os vários refinamentos em cima da noção de PIB, PIB bruto, PIB líquido, custos fatores, preço de mercado, deflator implícito do PIB, vimos todas essas coisas. Especialmente essa última parte, deflator do PIB, já encaixa com isso aqui. Índice de preços é toda uma questão porque existe inflação. A inflação, o que é uma alta generalizada dos preços ou a queda generalizada dos preços, e fica difícil comparar preços em dois pontos no tempo. E a gente quer o tempo todo, você na sua vida, você está querendo comparar, você vai e pensa assim, meu preço de uma coisa, mas ano passado estava menos, e aí você diz, puxa, aumentou, mas será que aumentou mesmo? Porque se aumentou só pela inflação, então, em termos reais, não aumentou. Aumentou nominalmente, o número, o nome aumentou, mas em termos reais, porque os outros preços aumentaram também, e supostamente sua renda aumentou também. Então, se sua renda aumentou 10% e o preço de alguma coisa aumentou 10%, você está na mesma, no final das contas. Então, a gente quer conseguir distinguir essas diferenças. Sempre fazer comparações no tempo, você quer comparar preços nominais, PIB nominal, juros nominais, porque para realmente saber se é real. A palavra real é boa, porque ela quer dizer... Por isso que escolheram a palavra para a moeda, né? Real. Então, tá. E aí, então, para fazer isso, como isso é tão útil e tão necessário, é preciso que alguém calcule esses índices de preço. Tem vários jeitos de fazer, dependendo do que você olha, qual cesta de consumo que você está levando em conta. Então, o governo faz, o IBGE faz, calcula vários índices diferentes, e a iniciativa privada também. Tem vários institutos e universidades que também calculam isso. Então, bom, a gente viu aqui, isso tudo a gente viu na aula passada, deixa eu ver esse exemplo aqui. Para calcular o que você faz com o índice de preço, se você tem uma série de índices de preço, geralmente ele tem o ano base. Então, o ano base, quase sempre a gente diz, ele é 100. Então, nesse exemplo aqui, em dezembro de 93, o índice estava 100. Esse é exatamente o momento em que no ano que vai ter o plano real. Antes disso, o Brasil estava numa hiperinflação, em que é muito difícil medir a inflação. Depois, com o plano real, fica mais razoável. Continua tendo alguma inflação, mas a inflação é relativamente pequena, anual. E aí, se você tem um índice de preço, então ele era 100 em dezembro de 93, e aqui, muitos anos depois, ele subiu de 100 para 3.003. Por que subiu tanto? Porque passou muito tempo, né? Uma inflaçãozinha de 2%, 3% por ano vai acumulando exponencialmente, e por isso que acontece isso. E aí, se você quiser calcular, então, como é que você faz? A inflação baseado nesse índice INPC de fevereiro de 2009 para janeiro. De janeiro para fevereiro de 2009. Nesse um mês, de janeiro para fevereiro de 2009, é simplesmente calcular o aumento percentual. Então, você vai lá no índice, olha, põe os valores aqui, o valor final menos o valor inicial, divididos pelo valor inicial, multiplica por 100 e você tem a inflação. Então, isso é feito o tempo todo. Quando você entra em contratos, tem que calcular esse tipo de coisa. Aqui um exemplo de um índice para 2015, um índice mensal.
Então, com isso, se quiser saber a variação da inflação desse mês aqui para esse mês aqui, é simplesmente usar aquela fórmula, né? Subtrai 96,9 de 99,3, divide por 96,9, vezes 100 e dá a inflação em termos percentuais. Isso é simples. Existem muitos índices diferentes, como eu falei, o mais comum, o mais usual que a gente vê no dia a dia, está sempre nos jornais, no discurso usual, é índice de preços ao consumidor. Então, a ideia aqui é que uma família típica tem uma cesta de consumo típica, tem alimentos, transporte, saúde, esse tipo de coisa, e aí tem uma lista, quem faz essa lista é o IBGE, é quem faz o índice, e aí eles controlam, eles pegam dados nos mercados, tem gente que faz isso, os dados mês a mês, e calculam lá como é que o índice varia de um mês para o outro. Certo? Uma média ponderada, é ponderada pelo qual a fatia, o peso no orçamento de uma família daquele bem. Então, se for assim, arroz, geralmente é uma parte grande. Alimentos sei lá, 30%, 40% do orçamento de uma família. Entretenimento vai ser uma parte menor. Saúde vai ser uma coisa intermediária. E aí, para saber essa ponderação, o IBGE faz uma pesquisa de orçamento familiares, que ele faz periodicamente, e vai ajustando, porque os hábitos das pessoas mudam ao longo do tempo. Aqui, o IBGE tem dois índices muito usados, INPC e IPCA. A única diferença é que um é uma família típica de 1 a 6 salários mínimos, então, população mais pobre, e o IPCA, que realmente é o mais usado, 1 a 40 salários mínimos. E 90% das famílias brasileiras estão aí. Eu e você provavelmente estamos aí, talvez, 1 a 40 salários mínimos. A POF, que eu já mencionei, e tem vários outros índices, a FGV, que é privada, é uma entidade privada, tem um índice, a FIP, que é a Universidade de São Paulo, tem índice, DIEESE, que é sindicatos, tem índices, muitas entidades podem fazer índices, ou porque você não acredita nos índices dos outros, ou porque você quer focar na inflação específica a um grupo. DIEESE, por exemplo, são sindicatos de trabalhadores, eles dizem, a gente não quer usar essa inflação que o governo calcula para todo mundo. Vamos pegar a inflação do trabalhador típico sindicalizado deles lá. Então, e daí eles calculam e às vezes dá uma boa diferença, né? Só que o governo usa o índice dele. Nos contratos oficiais, muitas vezes você não tem escolha. Ele vai dizer assim, os planos de saúde vão subir pelo IPCA. Então, você não tem muita opção. Desculpa. Então, a FIP, Universidade de São Paulo, para que eu botei só os sites comuns? A FIP tem os seus índices, índice de carro usado, talvez você tenha usado o preço de carros usados da FIP. A FGV tem um monte também. O IGP que eles usam é uma maior alternativa usada pelos mercados ao IPCA. E vários outros. Tá. Aí a gente fez esse exemplo aqui na aula passada. Vamos rever porque isso aqui é importante. Aqui, assim, é como se fosse um modelo de uma economia, só que vamos simplificar e dizer que ela só tem dois bens. Na verdade, a gente vai olhar uma cesta. A cesta de bens que a gente vai levar em conta são refrigerantes. Aqui não, desculpe, 3 bens. Refrigerantes, sanduíches, batata frita. Eu estou indo rápido aqui porque a gente já viu isso na aula passada, a gente quer ir para frente. É só a revisão. Então, a cesta aqui são só esses 3 bens. Tipicamente, a cesta inclui mais. Né? Deve ter centenas de bens na cesta, na verdade. E aí estão os preços em 2008, o preço em 2009 e as quantidades. Com isso, a gente pode calcular o PIB. Não, desculpe. PIB foi o tema anterior. Com isso, a gente pode calcular o índice. Tem 2 formas de fazer o índice, a gente viu na aula passada, o Las Payés e o PASH.
e depende de qual preço que a gente vai usar. Né? É qual preço ou é o... Peraí. Não é o preço, é qual estrutura de consumo, a despesa. Vamos usar a despesa do ano base ou do ano corrente. Então, vamos ver rapidamente só como é que esse cálculo, relembrar da aula passada. Aqui está o que estava naquela tabela, 3 bens, preços e quantidades, em 2 anos diferentes. Aí a gente pergunta assim, qual foi a despesa das pessoas nessa economia em 2008? Então, preço vezes quantidade, 14. 6 vezes 3, 18. Então, aqui está a despesa em cada um dos 3 bens. Aqui é a despesa total. Com base nisso, a gente pode saber o percentual. O que a gente quer é os pesos para fazer ponderação. Essas pessoas gastam qual por cento do orçamento deles em refrigerante? Bom, eles gastam 14 de 40, então é 35%. Eles gastam 18 de 40 em sanduíches, 45% em sanduíches. Então, a gente tem os pesos, eles somam 1. E aqui, daí a gente calcula qual foi a inflação do refrigerante. Subiu de 2 para 2,5. Então, divide 2,5 por 2, dá 1,25. A inflação foi 125. E a inflação do sanduíche foi uma deflação de 100 para 66. E a inflação da batata frita é 100, não houve. E aí a gente diz, poxa, essa é a inflação, então, das 3 coisas, mas eu quero um número só, não quero números separados para cada bem, eu quero um índice geral. Então, vamos pegar um tipo de média, mas em vez de pegar só a média dos 3, de somar e dividir por 3, pega uma média ponderada, multiplica eles pelos pesos, a gente vai dar mais peso para sanduíche, porque é 45%, e aí, aí soma essas médias parciais e pega a média ponderada. Esse é o resultado. O resultado é que de 2008 para 2009, baseado nesses 3 bens, o índice de preço passou de 100 para 93,7. Então, houve uma queda dos preços. Certo? Então, esse é o Last Payers. E você pode fazer isso para qualquer datas, qualquer 2 datas. Repara aqui que a gente usou a estrutura de consumo, essas quantidades aqui do ano base. Mas se em vez de 2008 a 2009 a gente tivesse feito 1990 até 2021, então a gente quer saber qual foi a variação do índice de preço nessas décadas. E o que acontece é que nessas décadas os hábitos mudam das pessoas. As pessoas deixam de consumir, as pessoas em geral, porque tem novas tecnologias, novos hábitos, novas formas de viver, cultura evolui ao longo do tempo. Então as pessoas deixam de consumir algumas coisas, outras começam a consumir mais. Por exemplo, cigarros. Cigarros era uma coisa que todo mundo fumava antigamente e, por sorte, hoje em dia quase ninguém fuma. Né? Porque faz mal, mata, é horrível, é nojento e tudo mais. Então, aí você gostaria de dizer assim, então, vamos mudar Então, mudou os hábitos, e como cigarro era algo habitual antigamente, ele provavelmente tem um peso grande na estrutura de preços. Então, talvez a gente queira a gente não queira calcular essa ponderação com os hábitos lá de 1990. Vamos calcular com os hábitos de hoje, que são mais reais do que o que a gente está vivendo. Então, essa é uma desvantagem do Last PS, porque ele usa hábitos antigos. Então, o PAASH é repetir a mesma coisa, só que em vez de usar essa coluna aqui para calcular a despesa, de multiplicar 2 vezes 7 igual a 14, que a gente fez, vamos pegar 2 vezes 4. Né? Então, a gente está pegando a despesa de 2009 com base nos preços de 2008. Aí, se fizer isso, o resto calcula tudo igual, vai dar uma ponderação diferente. Lembra que o sanduíche em 2008 era 45% do orçamento, agora é 57%. Então, aqui, os hábitos mudaram de 2008 para 2009, que as pessoas estão consumindo mais sanduíche e provavelmente menos refrigerante e batata frita do que antes. Aí calcula aqui
E aqui deu 85, a média ponderada. Então, passou de 100 para 85, antes passou de 100 para 96, ou 93. Então, foi uma queda maior, calculando pelo sistema PASH, é uma queda maior do que tinha sido Las Perras. Então, essa é a diferença, a gente já viu isso na aula passada. Tem as fórmulas aqui, mas é exatamente o que a gente fez. Deixa eu ir aqui. Tem vantagens e desvantagens dos dois sistemas, e é basicamente isso que eu falei. O Las Perras fica desatualizado, o PASH está sempre atualizado, mas um sobreestima, o outro subestima. Então, a gente mencionou na aula passada que uma solução possível seria usar uma combinação dos dois, né? Pega um ponto intermediário, então esse índice de Fisher, multiplica, calcula pelo Las Perras, calcula pelo PASH, e daí multiplica um pelo outro, tira a raiz. Então, em vez de ficar 85 ou 96, vai ficar 89, que é intermediário entre os dois. Parece uma boa solução, só que eu não tenho visto muito isso ser usado. Isso tudo já discuti. Eu também economia, eu já estou trabalhando. Está na minha hora. Olha os microfones aí, pessoal. Deixa eu dar uma... Ok. Liga para o Ricardo para saber como é que faz a limpeza. Tá, eu vou dar um mute aqui, peraí. Viu? Hoje. Pronto. Deixa eu voltar lá. Ok. Aqui, o índice geral de preço, esse aqui da FGV. FGV, conhece, é uma universidade, é uma entidade privada. Na verdade, eu acho que o FGV calculava a inflação no Brasil mesmo antes do IBGE existir. Então, é um índice bastante respeitado, e toda vez que alguém fica que há dúvida se o governo brasileiro vai ser imparcial, se ele vai tentar interferir no IBGE, às vezes tem essa dúvida, né? Tem questões políticas acontecendo no país, e o governo, as pessoas começam a suspeitar que o governo vai querer interferir. No Brasil nunca aconteceu, houve momentos de tensão, né? Mas na Argentina, por exemplo, já aconteceu. Na China, com certeza, acontece o tempo todo o governo interferir no cálculo da inflação, por razões políticas. Aí as pessoas correm para o IGP, que o IGP é calculado por uma entidade privada que o governo não pode interferir. E tem horas que dá muito diferente. Aliás, atualmente, hoje no Brasil, a diferença está muito grande. Não por manipulação, é simplesmente pelo cálculo, pela metodologia. Eles têm uma metodologia um pouco diferente, então captam coisas diferentes. Geralmente, o resultado é muito parecido, dependendo de choques na economia, pode ser diferente. E atualmente está bem diferente. Acho que o IGP está bem alto e o IPCA está relativamente baixo, 4, 5 por ano. Então, o IGP, ele chama Índice Geral de Preço, que a FGV calcula 3 índices diferentes. Um índice de preços ao consumidor, essa é a cesta que eles usam para calcular o índice. O outro índice de preços atacado, não é varejo, atacado para grandes quantidades. E um índice de preço construção civil, que é um setor de atividade importante que sinaliza se a economia está aquecida ou não. E aí os pesos são esses, 30% no índice de consumidor, 60% no índice atacado e 10%. E aí faz a ponderação, tem o IGP. Vários contratos usam isso aqui. Tá. Isso aqui já é matéria nova, isso que a gente não viu na aula passada. Um outro índice, de certa forma, que pode usar, nós já vimos nas aulas retrasadas, é o deflator do PIB. Porque a gente viu que o deflator do PIB, basta você pegar o PIB nominal e dividir pelo PIB real. E aí você tem o deflator do PIB. Lembra, o PIB nominal a gente viu como é que calcula isso. E você pode pensar o deflator do PIB como o PIB sendo uma cesta de bens.
que nem o INPC são a cesta típica de consumo de uma família de 1 a 6 salários mínimos, o IPCA de uma família de 1,40 salários mínimos. O PIB é como se fosse uma cesta de todos os bens e serviços produzidos, absolutamente todos, no Brasil, no ano. Então, você pode usar isso aqui também, mas não é comum usar o deflator do PIB, exceto para deflacionar PIBs. Geralmente, para outros tipos de contratos, para outros tipos de questões, você quer focar mais no consumidor, ou na construção civil, ou na indústria, e aí usa um índice específico daquela área. O Brasil tem muitos índices e eles estão sempre presentes na nossa vida. Um outro país que não tenha tido tanta inflação, experiência hiperinflacionária, especialmente, que nem o Brasil, não tem. Você vai para os Estados Unidos, você fala com as pessoas assim, eu vi esse preço, ano passado estava isso, agora está isso, e ninguém não passa pela cabeça de alguém pensar, mas será que tem um aumento de inflação? Qual que foi o aumento real, qual que é o nominal? Não passa, porque a experiência deles, desde sempre, exceto com algumas bolhas, talvez lá na década de 70, é de pouca inflação. A inflação é tão pequena, ano a ano, que você pode abstrair de questões de inflação. O nominal é praticamente igual ao real, então, talvez quando você vai fazer um contrato de aluguel ou alguma coisa assim, aí tem alguma correção por inflação, mas não tem mais. Nós, no Brasil, nós somos presentes. Você pergunta assim para sua avó, ela sabe o que é o índice, sabe como é que usa, porque a gente precisa disso o tempo todo. Vocês talvez não tenham isso tão presente, porque vocês, na maioria da vida de vocês, viveram num período excepcional no Brasil de pouca inflação. Mas isso não é normal. E existe um grande suspeita, um medo do mercado hoje em dia que esse período acabou, que vai voltar agora com esses problemas todos agora com a recessão e pandemia e a necessidade de aumento de gastos do governo para lidar com esses problemas todos, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo, porque pode vir um período inflacionário ali. E o medo disso justamente é que países que já tiveram essa experiência hiperinflacionária, uma vez que volta a inflação, ela volta e volta pesada. Né? Fica difícil de se livrar. E pode acreditar que isso é uma das piores coisas que pode acontecer. A inflação realmente atrapalha muito. Professor, pode falar. Como é que um país controla uma inflação? Como que o Brasil fez para controlar dele? Essa é boa pergunta. Esse vai ser o próximo tema depois da prova, porque a gente vai começar com a economia. Depois da prova, a gente vai passar para macroeconomia. Então, essa é uma questão de macroeconomia. Esse passo de índice está aqui no microeconomia, porque é meio que mais técnica do que realmente uma análise da economia, né? São técnicas para mexer com isso. Mas depois vai ter economia monetária e parte de inflação, e ainda lá no final vai ter uma parte do Brasil sobre a experiência do Brasil específica com a inflação. A primeira parte é só a inflação em termos gerais. Então, nós vamos ver isso com detalhes e tem muito debate sobre isso. A gente vai ver que eu me lembro, claro, quando eu tinha a idade de vocês, eu era aluno da UNB, era aluno de economia da UNB, de 81, na verdade, 83 até 87. Era um período pesado de inflação, depois ainda ia ficar pior, mas era um período pesado. E não havia um consenso com relação a essa sua pergunta. Algumas pessoas iam dizer a inflação existe porque o governo está gastando demais, outros vão dizer que é uma questão estrutural da economia, outros vão dizer que é problema de custos que pressionam a inflação. Tentou-se vários planos, cada um baseado em diagnósticos diferentes, e nada que se fazia acabava com essa inflação. Chega uma época, vejo para os seus pais nessa época, assim, no final da década de 80, começo da década de 90, a gente achava, depois de várias tentativas fracassadas, a gente achava assim, não tem jeito, é um problema do Brasil, brasileiros são assim, a gente é assim, e não tem jeito de acabar com a inflação. E aí o Plano Real conseguiu acabar. A sua pergunta é essa, né? Aí, por que, depois de tantos fracassos, tantos erros, tanta incapacidade de resolver esse problema, como é que acabou?
E a gente vai ver isso em detalhes, mas é um plano baseado, tem muito a ver com a quantidade de moeda que está entrando na economia, quem gera o governo, e tem a capacidade de controlar isso. Então, a gente vai voltar a esse tema. Essa parte aqui de consequências redistributivas é que índices... Então, parece que é uma coisa bem técnica, assim, um índice calcula desse jeito, calcula daquele, mas o uso de um índice e o outro ele tem consequências, porque, por exemplo, se a gente falar assim, o salário mínimo vai ser reajustado pelo IPCA. Isso quer dizer que isso afeta milhões de pessoas que recebem salário mínimo, aposentadorias, pensões, além de outros contratos que são o que usam o salário mínimo. Eu penso no contrato, o preço vai aumentar de acordo com o aumento do salário mínimo. Então, isso afeta a vida de milhões de pessoas. Então, tem uma briga muito grande para decidir quanto que vai ser esse aumento. Se o aumento vai ser pequeno, se o aumento vai ser grande. E se usar esse índice ou aquele índice, tem alguns índices que refletem inflação numa circunstância ou em outra. Então, tem essa questão. Esse gráfico, acho que já tinha mostrado, ele vai voltar outras vezes para a gente aqui no curso, quando a gente for estudar a inflação, as causas da inflação e inflação no Brasil. Mas ele é tão impressionante, esse gráfico, que vale a pena rever. Eu não sei, assim, eu acho que eu falei, eu não sei se em umas aulas anteriores eu falei, mas vale a pena falar de novo. Então, pega qualquer ano, escolhe qualquer ano, assim, antes. Essa aqui é a hiperinflação brasileira. Você repara que ela é outro nível, porque olha os números aqui. Os números estão fora aqui do eixo. Eu tive que fazer assim, porque eles são tão maiores, essa coluna azul iria ficar tão grande, que daí não ia dar para ver o resto. Então, isso aqui é a hiperinflação, período muito nefasto, foi sofrimento muito grande. Mas pega o período anterior, pega aqui, 75, por exemplo. Período de até bom crescimento no Brasil, logo depois do milagre, ou pega aqui em 53, uma inflação de uns 30% ao ano. Diz, poxa, deve ter sido um ano bom, porque 30%, ótimo. Não, 30% é horrível. 30%. Hoje a inflação no Brasil, o cálculo é que esse ano vai ficar 5%, talvez 6%, a meta do governo é 4,5%, mas o topo da meta é 6,5%. Quer dizer, se passar de 6,5%, a gente vai achar muito ruim, sinal de alerta, precisa fazer alguma coisa. O Banco Central vai usar todos os instrumentos para não deixar passar de 6,5%. Então, imagine isso aqui lá em 53, que estava uns 30%. Imagine aqui em 63, quando estava uns 80%. Imagine aqui em 83, quando estava uns 200 e tanto. Imagine aqui em, sei lá, 92, quando estava quase 3.000%. Então, se 6,5% é sinal de alerta, 2.000, que é isso? Então, e por que isso é ruim? De novo, que a inflação afeta você diretamente. Ela encolhe sua renda. Ela cria problemas, você não consegue planejar, você não consegue saber nem os preços. Você entra no supermercado, você nem consegue saber se as coisas estão caras ou não, porque simplesmente tudo parece caro, os preços relativos de uma coisa não fazem sentido. Você não consegue planejar, governos não conseguem planejar, isso afeta emprego, isso afeta perspectiva, afeta tudo na vida das pessoas. Por isso que foi importante isso aqui. Olha o que aconteceu aqui. Houve essa... Eu tenho que atualizar esse gráfico aqui, porque tem mais uns 10 anos, mas esse gráfico continua abaixo até hoje. Então, esse aqui foi o plano real. E isso aqui fez tanta diferença, melhorou tanto a vida das pessoas, uma vez que se tirou o esforço na vida diária das pessoas para lidar com a inflação, só para se precaver e tentar se proteger um pouco da inflação, tirava tanta energia, tanto esforço, que agora as pessoas agora que a inflação era bem menor, as pessoas podiam dedicar aquele esforço a outras coisas. Então, isso aqui gerou uma redistribuição de renda no Brasil, a pobreza caiu, a concentração de renda no Brasil caiu por várias razões, mas uma delas, e eu acho talvez a principal, foi isso, foi finalmente ter livrado o Brasil de inflação. Bom, deixa eu ir para frente, porque isso a gente vai tratar depois.
Eu já mencionei isso, o índice oficial no Brasil do governo, o INPC e o IPCA. O IPCA, o Brasil tem um negócio que chama o Copom, eles devem ter ouvido falar várias vezes isso nas rádios. O Copom é um comitê, basicamente é o ministro da Fazenda, antigamente é o ministro do Planejamento, que não tem mais, o presidente do Banco Central, tem umas 3 ou 4 pessoas que fazem parte disso, e eles determinam os juros. E um pouco isso tem a ver com aquela pergunta que foi feita agora há pouco, qual seria o principal instrumento contra a inflação? É aumentar os juros. Se você aumenta os juros, as pessoas têm incentivo de aplicar em títulos do governo, então tira dinheiro da economia, com dinheiro saindo da economia, os preços caem. A gente vai ver por que isso depois na matéria em outras aulas. Mas, então, o Copom ele está de olho na inflação, mas o ponto aqui, qual é a inflação que o governo usa, que o Copom olha, é o IPCA. O IPCA é coletado em 11 regiões metropolitanas, os preços, eles mandam gente para os supermercados, para as biroscas, para todo lugar que tem alguma coisa sendo vendida. Eu não sei se isso ainda é verdade, eu acho muito pouco. Eu acho que hoje em dia, com tecnologia da informação, seria possível coletar preços em vários lugares e não só em grandes cidades, mas, em todo caso, ele olha em certo número de cidades os preços e calcula. E aí, aqui, uma tabela só para ver, é o mesmo? Faz diferença usar o INPC ou o IPCA, ou talvez outros, do IGP? Você vê que esse aqui é no mesmo período de tempo, eles não são iguais, né? Eles calculam um pouco diferente. Lembra, o INPC é uma cesta de consumo de população mais pobre, que ganha de 1 a 6 salários mínimos, e IPCA é muito mais geral. Quase todo mundo está entre 1 e 40. Então, os mais pobres gastam uma fatia maior do seu orçamento com alimentação. 29%, enquanto que os outros, todos que estão aqui também. 1 a 6 está dentro de 1 a 40, mas aqui inclui outras pessoas. Então, isso aqui já inclui classe média, né, 40 salários mínimos, para um domicílio já é classe média, talvez até outras classes. Sei lá. E assim por diante. Você vê que a estrutura de consumo é diferente. Aqui eu botei só uma lista só para você ver como tem uma variedade muito grande. Aqui só uma comparação entre os índices. Para o mesmo período do tempo, aqui para um mês e aqui para um ano. Então você vê, tem uma variação significativa. Uma variação significativa. O IPCA do IBGE nesse mês deu 0,55. O cálculo da FGV deu metade disso. Então, aqui é até interessante que o governo está calculando uma inflação maior do que o mercado está calculando. E muitas vezes é o contrário, né? As pessoas acham que o índice do governo é mais conservador. E aqui ainda mais, o DIEESE são os sindicatos de trabalhadores. E os sindicatos de trabalhadores geralmente argumentam, o negócio deles é defender o salário dos trabalhadores, então eles argumentam que geralmente a inflação está grande, a inflação está alta, portanto, nós trabalhadores temos que receber grandes reajustes. Mas de uma maneira excepcional aqui, ou incomum, o índice que a DIEESE está calculando é menor do que o governo está calculando. Aqui é a mesma coisa para anual, que é mensal, aqui é anual. É aquilo que eu falei, a meta, já nesse período, já nos mais de 20 anos, a meta é 4,5. Então, o governo está acima da meta, mas dentro das bandas superior e inferior, que é 6,5% e 2,5%. A meta é 4,5%, 2 para cima, 2 para baixo. Então, está dentro da meta, inclusive usando os outros índices. Tá, aí, só para acabar essa parte aqui, como é que você faz uma deflação? Como é que você usa os índices, exemplos de uso do índice? Então, se chegar assim e falar assim, olha, seu salário em 2007 era 1.000 e esse ano, 2008, você vai ter um aumento. Seu salário vai passar para
1.100. Aí alguém pergunta assim, qual que é o aumento do salário que você ganhou? Então, seu salário aumentou 10%, né? 100 10% de 1.000, então aumentou 10%. Mas isso não diz muito, porque a gente não sabe qual foi a inflação. Se a inflação foi mais do que 10%, então, na verdade, você está pior do que você estava antes. Seu salário aumentou 10% em termos nominais, mas a inflação foi 15%, então o seu aumento foi abaixo da inflação e você está pior. Então, o que a gente quer saber? Qual que é a variação real do salário? E o real significa levando em conta a inflação. Então, vamos calcular isso. Para isso, a gente precisa de uma informação, e a informação é qual foi a inflação. Eu quero descontar o aumento da inflação desses 10%. Então, para isso, a gente precisa de um índice. Então, vou pegar esse índice aqui. Aqui está o índice de preço entre 2007 e 2008. Ele passou de 100 para 4. A inflação foi 4%. Por isso que a gente faz 100, porque aí você bate o olho e você já calcula assim. Se fosse outros números, eu teria que calcular o aumento percentual, que é fácil fazer, mas aqui deu 4%. E aí, o que eu faço, então? Eu pego o aumento nominal, que é esse, né, a inflação ela aumentou 10%, então eu pego o fator, que é 1 mais 10%, é 1,10, e divido pela inflação, pelo índice no período corrente. E aí, se eu fizer isso aqui, esse vai dar esse valor aqui. Então, embora o meu salário tenha passado de 1.000 para 1.100, uma vez que eu desconto a inflação, eu divido isso pela inflação, se eu estou, de certa forma, descontando a inflação, ele não é 1.100, é 1.058. Então, o meu aumento real foi de R$58, ou 5,8%. Só rapidinho, ficou meio confuso. Esse índice de preços é a inflação dos produtos, é isso? Índice de preços é isso. É para isso que serve o índice de preço. O índice de preço nos diz qual que foi a inflação nesse período, de acordo com aquele índice. Então, basicamente, eu estou pegando esse aumento nominal que eu tive, dividi pelo índice de preços, e com isso eu tenho um aumento real. Então, isso é muito importante saber. Toda vez que você vai fechar um contrato, fechar um negócio, você vai ter que fazer esse tipo de cálculo. Então, a fórmula geral para isso, aqui foi feito através de um exemplo. Mas como é que faria uma fórmula geral? Você quer saber qual que é o valor real de alguma coisa do período T1 para o período T2. Então, o seu contrato de aluguel, ou então o seu salário, ou alguma dívida que você tem que pagar, alguma coisa assim. Então, como é que se calcula o valor real dessa coisa? Então, você pega o valor nominal no período final e divide pela variação do índice de preço do período 1 para o período 2. Então, divide por essa variação de preço, o valor nominal, de certa forma, você está descontando o valor nominal pela inflação, pela variação dos preços, e multiplicar por 100 é só para ficar em termos né, comparáveis, e aí isso dá o valor real. Então, isso é uma coisa que tem que sempre levar em conta. Aí uma coisa importante no Brasil é a ideia de indexação. O que é indexação? Indexação é quando esses contratos na economia, por exemplo, seu salário, o seu aluguel, alguma dívida que você tenha, ou algum recebimento que você tem, então você vai receber um fluxo de renda, ou um fluxo que você vai pagar, então você vai pagar aluguel. Fechei um contrato com você, então eu vou pagar para você R$2.000 por mês, né? E esse é o nosso contrato. O contrato vai durar 3 anos. Então, 36 meses, eu vou pagar R$2.000 por mês. Fechamos esse contrato. E muitas vezes é isso. Em vários países, daí o contrato, aquele valor fica fixo durante esses 3 anos. No final dos 3 anos, se eu quiser alugar de novo, a gente fecha outro contrato. E aí talvez você vai chegar para mim e falar:
olha, eu quero aumentar, agora vai ser 2.500. E a gente negocia e pronto. Só que num país que tem inflação alta, em 3 anos, se for uma inflação, mesmo dentro da meta, uma inflação de 6,5% durante 3 anos, lá no meio desse contrato, daqui a um ano e meio, os R$2.000 já estão valendo muito menos. Talvez esteja valendo metade do que está valendo hoje. Então, ou a gente vai ter que mudar o contrato, não dá para fazer de 3 em 3 anos, vamos ter que fazer de ano em ano, ou de 6 meses em 6 meses, ou até menor, né? Quando a inflação alta, você vai ficando cada vez menor o contrato. Mas isso é ruim, porque negociar contrato dá trabalho, é chato. Então, o que a gente faz muitas vezes, vamos indexar isso aqui. Então, você vai me pagar R$2.000 por mês, mas a cada ano a gente vai reajustar, e fala reajustar pela inflação, então não está tendo aumento real, está tendo só um aumento pela inflação do ano. E aí, quando chegar no final do primeiro ano, ainda está dentro do contrato, aí sobe o valor do aluguel pela inflação, então, em termos reais, ele está o mesmo que estava no começo. Então, isso é indexação. Hoje, bom, aí isso surgiu lá no década de 60, quando tinha inflação no Brasil, e o Brasil foi fazendo mais e mais e mais indexação. Então, é uma coisa boa no sentido que facilita os contratos, resolve esse problema da inflação, de lidar com a inflação, mas é uma coisa muito ruim, porque se você está indexando os preços já estão automaticamente subindo pela inflação. Então, a inflação tem uma inércia. Mesmo que os motivos da inflação acabarem, os contratos estão todos indexados, então os preços vão continuar. Se garante que a inflação vai continuar. Então, uma das coisas que fizeram no plano real, eles falaram assim, agora não pode mais indexação. Você, com algumas exceções, tem alguns produtos que são indexados, por exemplo, eletricidade, os preços de eletricidade de alguns bens que nem telefonia, eu acho, estão indexados, eles vão subir ano a ano pela inflação, mas a maioria dos bens não pode, inclusive é proibido em muitas áreas, é ilegal você indexar. Você pode fazer contratos mais curtos e daí negociar, você livre para negociar o preço que quiser, mas você não pode indexar. E tem um certo sentido de evitar indexação, né? Por causa desse problema da inércia inflacionária. E aí, o último tema aqui, isso aqui acho que eles puseram mais só para mencionar, porque está falando sobre PIB nominal, PIB real e preços nominais, preços reais, variações de preços reais. E isso vale para juros também. Mas eu não acho que eles vão dar muita ênfase aqui em termos de prova ou nada assim, porque isso aqui juros é um pouquinho mais complicado, é tipo coisa que você aprende em curso de finanças e cálculo financeiro, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer jeito, a gente vale a pena mencionar aqui. Do mesmo jeito que existe PIB nominal, PIB real, preços nominais, preços reais, juros é o preço do crédito, né? Se você emprestar para mim R$1.000, eu vou te devolver os R$1.000, mas vou devolver uns juros também. Mas ou eu só faço um investimento e recebo os juros. Mas se a inflação está subindo, isso quer dizer que os juros nominal, aqueles juros, parte dele vai ser inflação. Então, eu quero saber, qual que é o juros real? Qual que é o juros descontado da inflação? Na mesma lógica que a gente vem vindo. Então, se você, por exemplo, pegar uma quantidade investida, você investe Q e daí os juros está aqui, digamos que o juros seja 5%, a gente calculou, contratou isso no contrato, então os R$1.000, bom, vamos ver o exemplo aqui, o exemplo que está aqui embaixo. R$1.000, você me emprestou ou investiu R$1.000, os juros é 20%, então 20% divide por 100 dá 0,2, soma 1 para ter o fator. Quanto que você vai ter depois desse um período, talvez um ano, é os juros, 1,2 vezes o 1.000, e você tem a quantidade que você vai receber, a quantidade após a incidência dos juros.
Então, você diz, poxa, que beleza, eu investi 1.000 e recebi 1.200. Mas aí vem a sua avó e fala, tá bom, mas teve inflação nesse período, então você não ganhou 200 realmente. Você tem que descontar a inflação. Você está usando juros nominal aí. Quanto que é os juros real? Quanto que você realmente ganhou? Quanto que você ganhou em termos reais descontado a inflação? Então, para calcular isso, para calcular qual que é os juros real, tem essa fórmula aqui. É sempre mais, porque os juros, assim, 20%, 5%, daí você divide por 100 e soma 1 para ter esse fator, você trabalha com o fator. Então, esse 1 mais é sempre isso. Então, o juros real é o juros nominal dividido pela inflação. Você está deflacionando o juros nominal, você está descontando a inflação, ao dividir você está descontando a inflação para obter o juros real. E é esse o valor que você ganhou. Se foi de 1.000 para 1.200, tem que descontar a inflação. Talvez você até perdeu, indo de 1.000 para 1.200, se a inflação foi mais do que 20%, você está pior. Você investiu, mas você está pior. Então, é muito importante levar em conta os juros reais. Vamos ver um exemplo aqui. Esse mesmo exemplo que a gente viu, você investiu 1.000, o contrato era que eles vão te pagar em 1 ano ou em 1 mês, num período de tempo, 20%, que seria excelente, né? Você pensaria, poxa, excelente, 20%, você não consegue um investimento assim. Então, excelente. Então, você vai ganhar 1.200, mas suponha que teve uma inflação de 10%. Então, vamos transformar esses 20% nominais em termos reais. Então, eu quero saber aqui, em termos reais. Pluga os 20% aqui e aqui embaixo a inflação. Pela fórmula que a gente viu antes, né? Inflação, juros nominais e inflação. Põe juros nominais aqui, inflação aqui, faz o cálculo, os juros reais foi... foi 9,09. Então, você achava que era 20, mas na verdade o que você ganhou foi 9%. Então, se você colocar esse valor aqui, não passou de 1.000 para 1.200, passou de 1.000 para 1.090,9. Você ainda ganhou, foi um investimento, na verdade, um retorno de 9% seria excelente, mas não é um retorno de 20%. Então, fez diferença. Claro, com uma inflação de 10% fez diferença. Então, tá bom. Vou pegar o relógio aqui, ver como é que a gente está de tempo. Nós temos tempo tanto para perguntas sobre isso, como para perguntas sobre o resto da matéria. Ou eu posso falar um pouquinho como é que eu faria para estudar. Alguma pergunta, alguma questão? Professor, fala como você faria para estudar? Então vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Eu abri já aqui um monte de slides. Deixa eu ver se ele aparece. Eu mudar aqui, se aparece. Deixa eu pegar do primeiro aqui. Tá. Então, primeiro, o que vai cair na prova? Vai cair na prova a matéria que a gente viu até aqui, até índices de preço. Não se confunda, porque lá no SIGA A, se você for no SIGA A, essa aula hoje já era para ser economia monetária. E eu até perguntei ontem para o coordenador, para ter certeza, peraí, mas economia monetária não vai entrar na prova, né? Ele diz, não, é só até esse ponto, só até a lista de exercícios que cobre índices de preço. A economia monetária não vai cair, mesmo que alguns professores já tenham começado, eles já estão começando. Eu não acho bom começar a matéria antes da próxima prova. E a gente perdeu ainda por cima a aula passada. Então, e qual foi essa matéria até agora? Teve a parte de introdução,
que inclui todo o que a gente... Bom, por favor. Que inclui... Aí, eu já vou... vamos cobrir tudo todas as que foi visto. E o que eu recomendo é que você leia isso de novo. Se você leu já à medida que a gente foi fazendo as aulas e ainda assistiu às aulas, aí uma segunda lida ajuda muito, porque quando você lê pela primeira vez, você não sabe muito bem o que é importante, o que não é, separar o sinal do barulho, essas coisas. Mas uma vez que você já sabe agora, então você, quando está lendo, diz, não, isso aqui é importante, isso aqui foi dado ênfase e as coisas se encaixam. Então, uma terceira lida você ganha muito pouco. Então, mas a segunda lida é a lida-chave. A primeira lida ainda você vai estar ainda vendo o que é importante e que não é, mas a segunda lida é muito importante. Então, leia, reveja as aulas se tiver uma parte que você precisa mais. E as listas de exercícios e essas apresentações dos monitores valem a pena, porque eles realmente focam mais no tipo de coisa que vai cair na prova. Então, primeira parte que a gente viu. Aqui eu vou passar rápido, só vou parar em algumas coisas. Tem economia, toda a parte da definição, o que é economia. A gente viu 10 princípios de economia. Olhando agora, começa a fazer mais sentido, que são coisas que vão recorrer. Então, o que é um trade-off, né? Economia é tudo sobre trade-offs, de você... benefício marginal e custo marginal, que a gente leva em conta. Existe custo de oportunidade, qualquer coisa que você faz tem custo de oportunidade. Então, teve essa parte desses 10 princípios aqui. Daí, teve alguns conceitos, análise do que é positivo, normativo, às vezes caem umas perguntas sobre isso na prova. Né? Uma análise positiva é você estar fazendo uma descrição dos fatos, uma análise normativa, você está sugerindo se aquilo é bom ou ruim do critério de eficiência. O que deveria fazer do critério de eficiência. Não está só descrevendo, tem um juízo de valor. Aí a gente entrou na parte bom, outro critério importante de eficiência econômica, esse é o critério que a gente usa, e lembra a definição de eficiência. Eficiência quer dizer, não quer dizer que funciona bem, que é produtivo, como a gente usa no dia a dia. Eficiência quer dizer, está comparando situações. Está comparando situações na economia ou propostas que alguém está fazendo, e você diz assim, poxa, essa sua proposta é uma proposta boa, essa situação é boa, mas repara, se você fizer de outro jeito, todo mundo vai estar tão bem quanto na sua proposta e algumas pessoas vão estar melhor. Ou seja, tem um outro jeito de fazer, de organizar a economia, organizar a sociedade, tal que ninguém vai piorar e algumas pessoas vão melhorar. Se existe uma situação assim, então essa sua situação não é eficiente. Por que a gente vai ficar nessa situação se tem uma outra situação onde todo mundo melhora ou pelo menos ninguém piora? Então, é isso que quer dizer eficiência. Aí a gente fez essas... A primeira coisa que a gente fez em termos de gráficos, que foi importante, essa ideia da fronteira de possibilidades de consumo, fronteiras de possibilidades de produção, que mostra que aqui estão as escolhas que um consumidor faz, as escolhas que um produtor faz, e mostra que tem várias escolhas, tem algumas escolhas que são eficientes, nesse caso, na fronteira. Qualquer ponto você está na fronteira, você tem que escolher como é que você vai gastar seu orçamento. Em fast food ou em restaurante universitário? Depende das suas preferências, é claro, que a gente não está usando aqui porque já é um pouco mais complicado. Mas eu tenho muitas escolhas, eu posso fazer qualquer combinação dentro do meu orçamento, então qualquer ponto do triângulo eu posso pegar. Mas como o meu dinheiro vai sumir no final do mês, a gente fez essa premissa, eu quero gastar todo ele. Não vale a pena não gastar, porque ele vai sumir. Então, um ponto eficiente é na curva, tem pontos dentro do triângulo são viáveis, porém ineficientes, e um ponto fora da curva é um ponto fora do triângulo aqui em cima, não é um ponto viável. Você gostaria de ter mais, mas aí está o problema fundamental da escassez em economia.
Bom, com isso, a gente viu, se você mudar os parâmetros, muda a inclinação da curva, a curva desloca para fora, para dentro. Então, as escolhas dependem da situação em que você está embutido. A mesma coisa a gente fez com sacos de milho, com produção, em vez de consumo. Eu vou produzir, sabe que eu vou produzir na minha fazenda milho ou soja? Ou alguma combinação de milho e soja. Então, eu tenho escassez, eu só tenho 10 hectares, eu tenho que escolher, e toda aquela lógica. Então, o que está aqui é a lógica das escolhas, que as pessoas têm várias escolhas, e você tem que lidar com essas escolhas pensando em custos e benefícios. A questão importante é que qualquer escolha que você fizer, necessariamente tem um custo de oportunidade. Você faz uma escolha, então você não pode fazer as outras escolhas. E o jeito que você quer fazer é sempre fazer a escolha com o menor custo de oportunidade. Então, isso aqui a gente viu, e daí fez vários exercícios aqui daí usou esse instrumental para mostrar que trocas, e esse é um dos princípios lá no começo, que trocas geram riqueza. E toda vez que você realiza trocas, há ganhos para todos. Então, a ideia depois isso vai ser aplicado em economia internacional entre países, de países optarem por trocar entre si. Então, tem a ideia de cada país deve especializar naquilo que ele tem vantagem comparativa. Então, aqui tem 2 produtores, e nesse exemplo foi feito de tal forma que o produtor alfa ele é melhor do que o beta nos 2 produtos. Ele pode produzir os 2 melhores do que o beta, mas o exercício vai e mostra que, mesmo assim, o alfa vai querer se especializar em um produto só, o beta em outro produto, e daí eles trocam entre si, e os 2 vão estar melhor do que eles estivessem independentes, sem trocar, inclusive o alfa, que é melhor nas 2 coisas. Isso é um pouquinho surpreendente, mas a mensagem é exatamente essa. A gente viu como é que calcula o custo de oportunidade. Basicamente tem a ver com a inclinação da curva. O custo de oportunidade de produzir cadeiras é quantas mesas o alfa tem que deixar de produzir para produzir uma cadeira. Então, esse é o custo de oportunidade. Então, você pode... Aqui tem como o cálculo, e aí, para saber quem é que deve produzir o quê, quem é que tem vantagens comparativas em quê, você simplesmente, aqui na produção de mesas, o alfa tem o custo de oportunidade de 3 cadeiras e o beta de 5, então o alfa tem menor custo de oportunidade, então ele que deve produzir mesas, e o beta produz cadeiras, e eles trocam entre si, e com isso vem aquele negócio, aquele milagre que eu falei, que os 2 podem consumir mais. Tá, isso daí foi aplicado a comércio internacional entre países. Essencialmente é a mesma coisa, porque antes era alfa e beta, agora é Inglaterra e Portugal, produzindo produtos e trocando, produzindo vinhos, em vez de mesas e cadeiras, produzindo vinhos e panos. E mesma coisa, calcula os custos de oportunidade, e a grande mensagem era essa aqui. Quando eles fazem isso, quando cada um se especializa na sua vantagem comparativa e troca, os 2 estão, repare, estão no terreno impossível, onde era impossível eles chegarem sozinhos, e os 2 simultaneamente estão melhores. Essa é a mágica das vantagens comparativas. Então, essa foi a primeira parte. Esse resto aqui todo não é tão importante. Essa foi a primeira parte. Daí, qual que é o segundo? Não é o segundo, mas aí tem a parte que vai ficar importante, de oferta e demanda. Talvez seja a parte mais importante. Como é que estão os meus slides aqui? Deixa eu abrir aqui, peraí.
Deixa eu fechar os que estão abertos. Está muito confuso aqui. Okay. Esse talvez seja a parte mais importante, porque a gente vai aplicar isso em várias outras partes. Essa parte de oferta e demanda. Deixa eu pular aqui. A gente viu como é que calcula a demanda, como é que calcula a oferta. Essas curvas são relações entre preço e quantidade, mas as duas têm outras variáveis ceteris paribus que estão mantidas constantes. Então, quando você junta... Então, essas variáveis ceteris paribus, elas deslocam a curva quando elas mudam, e variações de preços e quantidades são movimentos ao longo da curva. Então, aí temos aqui o nosso modelo básico de oferta e demanda, aqui para arroz, para um bem, mas você pode aplicar serviços, a gente depois vai aplicar a salários, a juros, a crédito, a câmbio, a várias outras coisas. E o que isso aqui mostra para a gente, o que isso aqui dá para a gente é uma previsão de como é que funciona o mercado e dá uma previsão de qual que vai, se você soltar esse mercado e deixar ele funcionar, onde que ele vai parar, qual vai ser o equilíbrio. Então, vai ser onde as linhas se cruzam, a quantidade de equilíbrio e preço de equilíbrio. Então, isso parece simples, mas é extremamente poderoso. Existem forças que, se o preço estiver acima do preço de mercado, que empurram ele para o preço de equilíbrio. Se estiver abaixo do preço de mercado, empurra para o equilíbrio. Essa é a definição de equilíbrio. Quando chega no equilíbrio, essas forças mantêm ele lá. E aí, com isso, o que a gente pode fazer é daí fazer um monte de exercícios que a gente chama de estática comparativa, é dizer, vamos mudar alguns dos parâmetros. Não preço e quantidade diretamente, mas muda a renda, muda as expectativas, muda a chuva, muda a política do governo. E essas coisas vão deslocar a curva de oferta para cima e para baixo, e aí a gente chega num novo equilíbrio. Então, as três perguntas sempre. Você tá no equilíbrio, oferta e demanda. Aí vem uma mudança. Chuva. Esse ano choveu muito mais do que o anterior. Então, a renda subiu. Aí você pergunta, essa mudança afeta a oferta, a demanda ou os dois? E se afeta um deles, em que direção? Para cima ou para baixo? Aí você tem que usar a lógica, ver que mudança é aquela ali. O aumento da renda vai aumentar a demanda. A demanda vai para a direita. E aí olha o novo equilíbrio e vê o que aconteceu. Então, nesse caso aqui, chuva fez com que teve um aumento da oferta de arroz, e com isso o novo equilíbrio é 2, tem aumento da quantidade, uma queda de preço. E tem várias análises que você pode fazer com isso. Isso é coisa muito usada em economia. Professor? Sim. Na prática, assim, esse equilíbrio, ele leva quanto tempo para ser alcançado? Ele sempre varia, né? Porque ele é alcançado, então, tipo, ele sempre está variando. Ainda mais num país que tem muita inflação, por exemplo, um país que tem muita inflação, então nunca tem, né? Essa é uma dessas diferenças, isso no quadro negro e na vida real, né? No quadro negro está tudo bonitinho e é instantâneo, você vai de E1 para E2, mas você tem razão, e na verdade essa sua pergunta é muito importante, porque na verdade pode demorar, dependendo do que for, né? Por exemplo, chuva, até chuva afetar a safra de arroz e aumentar a colheita de arroz e a quantidade de oferta de arroz nas feiras e nos mercados, pode durar meses. Então, mas se a sua análise está sendo anual, está usando dados anuais, aí talvez seja razoável pensar nisso. Então, a resposta é que depende do caso, você tem que olhar caso a caso e pode fazer bastante diferença. Assim. Então, aqui no quadro negro que a gente está olhando aqui no slide, é instantâneo, mas o importante aqui é entender a lógica do negócio. Mas você tem razão que tem essas coisas na vida, que na vida real, é mais ainda, você não tem um só choque. Não está chovendo,
está chovendo, a renda está aumentando, a inflação está piorando, tem uma guerra no Oriente Médio que está mudando petróleo, tem umas expectativas estão mudando, tem uma pandemia, tudo está acontecendo ao mesmo tempo e às vezes é difícil separar quais dessas coisas estão levando. Por isso que a gente fala ceteris paribus, né? Se aumentou a chuva, ceteris paribus, então aumentou a chuva, mas não mudou por questão de pandemia, não mudou guerra no Oriente Médio, não mudou a renda. Qual que é o efeito ceteris paribus da chuva? A gente faz isso. Na hora de estimar isso com dados, tem técnicas para tentar identificar esses efeitos. Em toda essa economia, assim, a gente não vai ir tão profundo assim. Tá. Isso é essa parte aqui. Deixa eu pegar agora... aí tem a parte de elasticidade. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Daí, elasticidades, é uma coisa que a gente viu. Cadê? Tá aqui. Acho que eu tenho que sair e entrar de novo para aparecer para vocês. Tá. Aí, elasticidades, isso é uma coisa importante. Teve até um controle sobre isso. Elasticidades, essencialmente, a questão de quão sensível a demanda é a variações de preços, ou quão sensível a oferta, ou seja, lá o que for que a gente está olhando, é a variações de preços. E isso é muito importante, porque isso tem a ver com a inclinação das curvas. Então, tem a fórmula da elasticidade. Lembra como é que a gente considera isso? Um bem é inelástico se ele é insensível a preço, então se a demanda é muito vertical, e ele é elástico se a demanda é mais horizontal. Uma pequena variação de preços faz uma grande mudança na quantidade. Então, elasticidade unitária, você vê, é igual. Então, aumento de 10% nos preços vai levar uma queda. A gente sabe, pela lei da demanda, que vai levar uma queda na quantidade. Mas é uma queda de mais do que 10% elástico, menos do que 10% inelástico, ou exatamente 10% elasticidade unitária. E a gente viu que isso é muito importante para você saber se você quer, especialmente para política econômica que o governo vai fazer, ou que uma empresa vai fazer. Tem horas que se diz assim, o governo diz, vou aumentar o preço de tal bem, eu quero desincentivar o consumo de tal bem, eu quero desincentivar tal comportamento, eu vou botar um imposto, eu vou botar aumento de preço, ou eu quero arrecadar. É importante a elasticidade do bem. Porque se você fizer esse aumento em cima de um bem elástico, as pessoas têm substitutos. É isso que quer dizer. As pessoas vão parar vão consumir menos daquele bem. Se for um bem inelástico, então as pessoas vão continuar comprando aquele bem, vai cair menos a demanda, mesmo com o aumento de preço. Esse slide talvez seja importante, assim, o que é de um bem? Qual é a característica de um bem que faz com que ele seja inelástico ou não elástico? É essencialmente substitutos, se ele tem substitutos ou não tem. Né? Então, tem essas 4 razões, eu não vou passar por todas elas aí, mas é importante saber isso aqui. Então, bens que têm substitutos são elásticos. Claro, se aumentou o preço e você tem substitutos, então eu vou correr para substitutos. Bens onde eu não tenho para onde correr, eu vou resmungar, mas vou continuar comprando mesmo com aumento de preço. Nós vimos isso daí. Temos bens, elasticidade cruzada, é a mesma coisa, mas aí aumenta o preço de um bem. O que acontece com
a demanda de outro bem. Nós usamos isso para definir bens complementares e bens substitutos. Bens complementares é quando aumenta o preço do X, a quantidade do Y cai. Então, pão e manteiga. Substitutos, aumenta o preço do X e o Y aumenta. Então, manteiga e margarina. Aumenta o preço da manteiga, você consome mais margarina. Bens não relacionados a zero. Tá. Aí isso tudo se repete com elasticidade de oferta, de preços, elasticidade de renda, da demanda. Bem de Giffen talvez seja uma coisa que não é tão importante, na verdade, no grande esquema das coisas, mas em termos de prova, às vezes dá uma boa pergunta de prova. Então, bem de Giffen é aquele bem onde que viola a lei da demanda. Aumenta o preço e a quantidade do preço aumenta também. A quantidade do consumo aumenta também. É contraintuitivo. Se ficou mais caro, por que você vai consumir mais? E tem umas poucas explicações. É uma exceção tão grande, raramente acontece, por isso que a gente chama de lei da demanda. Mas um exemplo é esse, quando o bem é uma parcela tão grande do orçamento que, se ele aumentar o preço, você vai ter que consumir ainda mais dele e menos dos outros bens. E tem as outras explicações aí que você pode querer ver. Tá, oferta elásticas, e aplicamos isso a vários exemplos no final aqui desses capítulos. Tá. Outro tema. Depois disso, vimos estruturas de mercados. Tá aqui. Estruturas de mercados. Então, essa é uma parte rápida, mas tem muita coisa importante. Basicamente, aqui, o que você vai querer saber é diferenças entre competição perfeita, concorrência perfeita, onde tem essas 7 premissas, muitos vendedores, muitos compradores. E o importante é entender aqui, isso vem com o próximo tema, é que com concorrência perfeita, o mercado funciona bem, não precisa ter muita interferência do governo, o mercado vai achar um equilíbrio, ou seja, quem vai produzir, quem vai consumir, qual vai ser o preço e a quantidade. O mercado sozinho, como que por uma mão invisível, chega nesse equilíbrio e não dá para fazer melhor do que isso. Ele atinge um máximo de bem-estar social. Então, ele é perfeitamente eficiente. Concorrência perfeita. Então, o ideal no mundo seria que se todos os mercados fossem concorrência perfeita. Só que, às vezes, tem razões pelas quais isso não pode. Então, às vezes, o mercado tem monopólio, tem um só vendedor, por alguma razão ele consegue ser o único, então ele tem um lucro muito grande, ele aumenta preços, a quantidade transacionada cai, e isso é ruim, é ineficiente. É ruim para o consumidor, que o preço é maior, as pessoas estão consumindo menos. Então, a gente viu isso. E aí tem intermediário. Entre concorrência perfeita e monopólio, tem algumas coisas intermediárias, como concorrência monopolística, onde não é concorrência perfeita, cada firma produz um produto um pouquinho diferente do outro. Às vezes tem lealdade dos consumidores, que permite que a firma até suba o preço um pouco acima do custo, mas não é muita flexibilidade, porque subir muito o preço, os consumidores, mesmo os que preferem aquele bem, tem outros bens mais ou menos parecidos e eles consomem lá. Oligopólio é parecido com isso, mas o oligopólio tem poucas firmas, 2, 3, 4, 5 firmas. Isso permite que elas entrem em conluio. Então, é uma falha de mercado também, elas vão aumentar preços, elas fazem algum acordo, é ilegal, mas elas podem fazer isso. Então, não tem concorrência, tem menos concorrência. Elas competem entre si, cada uma quer vender mais do que o outro, mas às vezes eles acham que formas de, não vamos aumentar preços, vamos concorrer só na qualidade do serviço, alguma coisa assim, os preços ficam altos. Então, tanto é que o governo tenta coibir esses negócios, tem um CAD para coibir. Monopsônio é o outro lado do mercado, quando tem um só comprador. É mais raro ter isso, mas às vezes tem exemplos disso. Tá.
Essa é a parte E aí tem a parte importante de externalidades. Externalidades e recursos públicos, bens públicos, recursos comuns. São falhas de mercado. Então, o resultado importante que a gente teve antes, que se tiver concorrência perfeita, muitos vendedores, muitos produtores, informação perfeita, o mercado é eficiente, todos estão felizes. Mas, às vezes, o mercado falha. E aí, o que a gente quer dizer esse tipo de falha de mercado? As duas mais importantes são externalidades e bens públicos. Então, externalidades é quando, ao tomar sua decisão de quanto consumir, quanto produzir, você está lá pesando custos e benefícios para você, mas você não leva em conta os outros. E muitas vezes a sua escolha afeta os outros. Poluição, fumaça, ou afeta negativamente ou positivamente. Mas a falha é que você não está levando aquilo em conta. E eficiência requer levar em conta o bem-estar de todos. Então, a gente vê poluições negativas de várias formas, externalidades negativas, externalidades positivas, coisas que você está gerando benefícios para os outros, mas você não leva em conta que você está gerando esses benefícios, então você está fazendo de menos daquela atividade. E aí, como é que a gente viu isso nos gráficos? Como é que lida com isso? O que o governo pode fazer? Se tem uma falha de mercado, justifica alguma interferência do governo, mas qual interferência? Tem várias. As mais comuns são a ideia do imposto, o imposto piguviano. O governo coloca um imposto na sua atividade e aí, quando você vai escolher quanto você vai fazer da atividade, você ainda não está levando em conta os outros. Você não está nem aí. Mas você sabe que tem um imposto. E se o imposto foi bem calculado para realmente refletir o mal que você causa nos outros, indiretamente você está levando em conta o bem-estar dos outros. Porque você quer reduzir o imposto que você paga. É uma boa solução, mas o problema da solução é que, às vezes, se o governo calcular errado o imposto, e às vezes é difícil saber qual é o mal que está sendo gerado, aí você pode corrigir de mais, corrigir de menos, criar mais distorções ainda. Então, tem várias outras soluções. Uma é o governo regular, dizer, vocês pescadores só podem pescar tantas toneladas. Botar um limite, assim, só dizer comando e controle um limite. Só pode botar tanta fumaça no ar. Nesse lugar aqui, nesse rio, você não pode jogar poluição. Ou só pode jogar tanto. Ou fazer um mercado de licenças, onde você tem que ter a licença para poluir e você pode negociar ela. Tem várias soluções para as externalidades. O teorema de Coase é uma solução, uma realização de que, em muitos casos de externalidades, o governo não precisa fazer nada, que as próprias pessoas negociam entre si. Se você está gerando uma externalidade em mim, eu posso dizer assim, poxa, então eu pago por você, eu estou sofrendo esse mal, eu estou disposto a pagar para você não fazer mais esse mal para mim. Para mim vale a pena. Se eu tiver que pagar menos do que o mal custa para mim. Mas isso só funciona se os direitos de propriedade, o direito de poluir ou não poluir, de gerar externalidade, forem muito claros e incontestes, e se o custo de negociar, de se juntar e chegar num acordo forem baixos. Porque se esses custos forem altos, os direitos de propriedade não forem claros, nós não vamos conseguir negociar e essa solução não funciona. Okay. A segunda coisa é bens públicos. A definição de um bem público é um bem não excludente e não rival. Rival é assim, essa camisa é minha, se eu uso, você não usa. Então é rival, o uso da camisa é rival. Bens públicos rivais puros, defesa nacional, iluminação pública, fogos de artifício. Você não consegue excluir alguém de assistir. Pensa em Copacabana, um fogo de artifício, você não consegue excluir. E não é rival. Se tiver mais 10 pessoas, não vai piorar para os que já estão lá. Então, aí tem várias classificações, dependendo do bem
público puro, bem privado puro, mas tem algumas coisas no meio dependendo de congestão. Até no fogos de artifícios pode não ser puro, porque Copacabana já tem 2 milhões de pessoas ali na praia e não comporta mais ninguém. Se chegar mais 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas entrando vai empurrar outras 1.000 para fora. Então, congestão. Então, é mais ou menos rival em consumo, não é tão rival quanto essa minha camisa, não dá para 2 milhões de pessoas usar a minha camisa ao mesmo tempo, mas assistir os fogos, se não tiver congestão, não tem rivalidade, mas se tiver congestionado, tem rivalidade no consumo. Então, tem essas classificações intermediárias. Por que é ineficiente bens públicos? Por causa do problema do caroneiro, do free rider, que a gente chama. É que, se você não consegue excluir as pessoas do consumo, ninguém vai pagar. Então, as pessoas vão sempre dizer, não, eu não quero pagar, não quero participar, porque eu não prezo muito esse bem. Ela está mentindo porque ela sabe que ela vai poder pegar uma carona, que os outros vão pagar e ela vai poder assistir ou usufruir daquele bem. Todo mundo pensando assim, ninguém paga pelo bem e aí o mercado não vai prover esse bem. E a solução para um bem público é o governo prover. E por isso que iluminação pública não é comprado, você não compra iluminação pública. Na verdade, você paga na sua conta de luz, tem um fixo lá, mas o governo, você não tem a escolha de comprar ou não comprar. Então, essa é a solução dos bens públicos. E aí, finalmente, tem os bens comunitários, que são bens que são excludentes. A gente exclui, a maioria de consumir tipo um lago, mas uma comunidade é quase que um bem público, mas é intermediário. Você exclui, só a comunidade pode participar, pescar no lago, mas entre a comunidade, cada um pode pescar quanto quiser. Então, muitos bens na vida real são assim, são bens comunitários, os outros são excluídos. Algumas comunidades, em alguns bens, conseguem lidar bem, elas geram regras que disciplinam o uso daquele bem comunitário, e aí funciona bem, os peixes não são todos pescados, não há extinção, colapso do cardume, mas em outros casos, a tragédia dos comuns acontece. Como ninguém é dono daquilo ali, todos são donos ao mesmo tempo, todo mundo sobreusa e leva à extinção. De novo, a solução para isso é o governo prover ou torna a propriedade privada de uma pessoa só, e aí ele vai cuidar do bem, ou você tem esses sistemas comunitários funcionando bem. Estamos chegando ao fim. Vou só mais 2 coisas. Essas outras são mais recentes, não preciso talvez falar tanto. O que temos aqui agora é contas nacionais e índices de preços. Índice de preços eu não preciso falar, porque eu já falei hoje, então a última coisa é contas nacionais. E também é bastante recente isso aqui. Então, é basicamente medir PIB, medir quanto que é a produção de um país, quanto que é o consumo de um país, quanto que é o investimento de um país. Vimos 3 óticas para fazer isso. O que entra no PIB, o que não entra no PIB. Sempre é um cálculo imperfeito, é claro, é uma coisa difícil de fazer. E um dos jeitos é medir o que foi produzido, a ótica da produção. Mede o valor dos bens finais, mede o valor adicionado. Nós vimos isso. Outro jeito é dizer, não vamos olhar o que foi produzido, vamos olhar os fatores que foram usados para fazer aquela produção foram remunerados. Salário, lucro, aluguéis, soma essas remunerações e esse vai ser o PIB, pela ótica da renda. E os dois têm que ser iguais, pela ótica da produção, pela ótica da renda. A gente viu isso. E o terceiro é pela ótica da despesa. Foi produzido um montante e aí diferentes parcelas da sociedade compraram, usaram aquilo ali, tiveram despesas para adquirir aquilo ali. Então, as famílias, as firmas, consumo, é o C, outros pegaram aquilo ali para investir, o produto para investir, é o I, o governo pegou outra parte, uma outra parte foi exportada e a gente quer descontar o que foi importado ali. Então, essa é a ótica da despesa. Ótica do produto, da renda e da despesa.
os 3 cálculos têm que dar igual, o IBGE faz pelos 3 cálculos e depois tem que dar, com pequenos erros e omissões, tem que dar igual. Tá, aí esses slides aqui não tem o resto, mas aí basicamente o resto é daí que nós podemos refinar isso. Às vezes a gente não quer... Bom, produto é igual a renda, a gente já sabe, mas às vezes a gente não quer produto interno bruto, a gente quer o produto nacional bruto. Então, aí tem a diferença da renda líquida enviada ao exterior. Às vezes você não quer bruto, você quer líquido, é a questão da depreciação, nós vimos. E às vezes você quer descontar os impostos. Então, aí passa de preço de mercados para custo de fatores. E a gente, acho que teve um controle, inclusive, sobre isso. E basicamente isso. Então, acho que eu fiz uma cobertura rápida, um voo sobre a floresta aí. Mas você pode meio que pegar as coisas que eu optei de falar nessa revisão e o que eu optei para deixar de fora, já dá uma indicação do que eu acho que é mais importante ou menos importante. É bom olhar tudo, porque às vezes em prova cai uma questão específica ali sobre as outras coisas. Mas esses são os temas. E ainda índice de preços. Mas índice de preço a gente viu hoje, não preciso falar aqui de novo. Então é isso, já deu 1h30 aqui. É bom não ir muito para frente, porque o arquivo fica muito pesado. Alguma questão final? Lembra, logística de prova, fale com os monitores. Lá no CIGA tem o e-mail deles, e para ter certeza que você sabe como é que é o sistema da prova. Tá? Qualquer pergunta também pode mandar um e-mail para mim esses dias. E se não tem nenhuma pergunta, então, boa sorte para você na prova. A gente volta segunda-feira, que tem mais a segunda metade do curso.